de Literatura e Cultura, promovendo inclusão e diversidade, organizada pelo Colégio Miguel de Cervantes e pelo Escritório de Educação da Embaixada da Espanha no Brasil. Hoje, com a sensibilização especial, teremos a contação de história do livro audiovisual acessível O Rei Careca, com Tiago Franco, autor e contador. Bem-vindo, Tiago. Olá, boa noite. Cheguei. Eu estou aqui. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Tiago. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos, olhos e barbas também castanha. Eu estou vestindo hoje uma camiseta laranja com um bolso também laranja e dentro desse bolso um detalhe verde, que eu não posso contar o que é ainda. E ao fundo, aqui da minha casa, que virou um ateliê de contação de histórias, uma parede azulada que parece até uma nuvem descascada. Ao meu lado, a cabeça de uma chapeleira, uma senhora feita de papel machê. E o chapéu, um chapéu preto e pontudo que aponta ao céu. Lá ao fundo, sobre a parede, um sol de tecido amarelo, cheio de luzes que iluminam, feito um sol muito quente. E do outro lado, meu lado esquerdo, uma cortina de fitas de cetim, de várias cores, e uma pequena coroa na frente, ao cantinho dessa cortina. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, num dia que é tão especial, me sentindo dentro de uma biblioteca. E eu quero contar uma história para vocês, uma história que precisa respirar fundo para começar. Então, eu convido a todos que esfreguem as mãos, uma na outra, e que deixem essa mão bem quentinha. A palma vai ficando quente, para gerar energia química, física e mística. E nós colocamos sobre os nossos peitos para aquecer o coração. E respiramos profundamente. Muito bem. Essa história é a história sobre um menino. Um menino diferente de todos os outros. Um menino que era rei, acreditem. Por mais que ele fosse criança, era um rei. Mas olha, não era só um rei. Ele era um rei que tinha uma coisa diferente. Ou melhor, não tinha uma coisa: o cabelo. Não tinha cabelo nem liso, nem encaracolado, nem vermelho, nem azul, nem amarelo. Cabelo nenhum. Ele era carequinha. E aí, por isso, ele se sentia diferente. Tinha vergonha de não ter cabelo, vejam só. Olha, para disfarçar essa carequinha, ele costumava usar roupas espalhafatosas. Vocês sabem o que é espalhafatosa? São coisas, roupas, brinquedos, formas que chamam a atenção. Ele usava roupas que fazia chamar a atenção, que eram espalhafatosas, coloridas e divertidas, para ninguém olhar para a careca dele. Mas ainda assim, ele achava que era pouco, que a careca tinha que ser escondida. E aí, como todo rei, esse rei também usava uma coisa em cima da cabeça, uma coisa que as pessoas costumam usar para esconder ou se proteger do sol, para mostrar que é rei, para enfeitar, sabe? Até algumas frutas costumam usar. Peraí, eu tenho essa fruta aqui no meu bolso, eu vou tirá-la agora do meu bolso, tirando o... Quem sabe que fruta é essa que eu estou segurando? Ela é meio oval, meio alaranjada, cheio de riscos e pontos pretos e uma grande coroa verde. Um abacaxi. Dizem que as coroas são feitas para os abacaxis e para os reis. E esse rei também usava uma coroa. E olha, era espalhafatosa para esconder a careca. Eu tenho uma coroa por aqui, deixa eu ver. Ah, sim, aqui atrás da câmera, bem escondida. Eu vou colocar uma coroa. Será que uma coroa é assim, gente? Toda dourada, cheia de pedrarias. Desse rei? Não. Era uma coroa espalhafatosa. Eu vou trocar de coroa, tirando essa e colocando uma coroa. Sim, aqui, uma coroa
Espalhafatosa. Agora sim, uma coroa feita por uma criança. Que é coroa mais bonita, espalhafatosa? Essa coroa branca de linhas grossas e também os detalhes dourados. Ai, ele se sentia super confortável assim. Ninguém via a careca dele. Mas por isso, ele também ficava sozinho no castelo. Não saía para brincar com ninguém. Tinha vergonha. Nem a roupa, nem a coroa adiantava de nada. Ele estava sempre sozinho, brincando e correndo pelos corredores. Ai, às vezes é tão difícil brincar sozinho, né? Até que ele teve uma ideia. Ele pensou: peraí, e se eu fizer uma festa no castelo, abrir os portões e janelas e todos virem para dentro e a gente poder se conhecer, se aproximar e eu ter amigos? Ah, ia ser tão legal. Mas espera aí, as pessoas vão me ver careca e eu não gosto, eu não posso ser visto assim. E aí, sabe, a imaginação dele foi se apagando como essa lâmpada que eu seguro na mão, apagada, sem luz e sem energia. Ele olhava para essas memórias, para essas imaginações que não vinham. Mas aí ele teve uma ideia. Tcharam! Como uma luz que se acende, sabe? Igual os desenhos animados, que tem uma lâmpada que acende na nossa cabeça. Ai, veio uma ideia na cabeça dele. Deixa eu guardar essa lâmpada aqui atrás. Muito bem. O que eu não contei para vocês é que naquele reino, daquele castelo, daquele menino diferente, morava uma senhora, uma sábia senhora. E eu não sei se vocês sabem das coisas, mas as sábias sabem. E além de ser sábia, sabe o que ela era? Chapeleira. Sim, ela costurava e fazia grandes chapéus, lindos chapéus, espalhafatosos chapéus. Bom, ele pensou: eu vou falar então com a chapeleira. Ela pode criar um chapéu bonito para mim, eu coloco na cabeça, escondo a careca e vou para minha festa. Muito bem. Ele pegou o cavalo, sim, ele tinha um cavalo, e para fazer o som do cavalo, eu vou bater as minhas mãos sobre os meus cotovelos? Não. Sobre o meu peito? Talvez. Sobre as coxas das minhas pernas. E ele chegou a cavalo lá na casa da chapeleira. Muito bem, ele bateu palma. Chapeleira! E ela disse mais ou menos assim: ô, meu filho, pode entrar, fica à vontade. Bom, dona Chapeleira, é o seguinte, eu vou dar uma festa, a senhora bem sabe que eu tenho muita vergonha da minha careca. Se a senhora pudesse me ajudar a fazer um lindo chapéu que escondesse a minha careca, eu ia ficar muito feliz. Me ajuda nessa, vai, dona Chapeleira. Foi então que ela disse o seguinte: bom, para começar, meu filho, olha só, para começar, tira esse chapéu aí, essa coroa espalhafatosa. Ele foi tirando e tirou, e ficou com aquela cabeça dele com poucos cabelos, né? Ou nenhum cabelo, afinal ele era careca. A dona Chapeleira foi tirando lá dos baús, das prateleiras, chapéus incríveis. E ele foi experimentando, provando um a um. Bom, o primeiro, eu gostaria de dizer para a senhora que eu queria um chapéu que me relaxasse, sabe? Que me fizesse ficar mais tranquilo. Esse momento que a gente está vivendo, é um momento muito difícil. Eu queria esconder minha careca com um chapéu bem tranquilo. A senhora tem? Claro, meu filho. Pode buscar aqui embaixo. Com licença, eu vou buscar o chapéu. Gente, só um instante. Eu estou saindo da câmera e... Ele provou, experimentou um chapéu que mais parecia uma touca de dormir, comprida, com um grande pompom na ponta. Foi dando um sono nele e ele foi logo se encostando. Espera, não, tira logo esse chapéu. Foi isso que ele pensou. Dona Chapeleira, eu não posso usar um chapéu que parece uma touca de dormir. Eu sou um rei, eu preciso de uma coisa mais pomposa. Senhora, com todo respeito, tá ficando maluca? E ela disse: calma, meu filho, eu tenho outros. Relaxa. Olha, ele disse: eu quero um chapéu. Eu gosto muito dos animais.
Eu quero um chapéu de bicho, divertido, que as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, que chapéu bonito de bicho. Ah, me manda um chapéu de bicho aí, vai ser muito bom para esconder a minha carequinha. Ou então, que ela trouxe um chapéu de bicho. Que chapéu será esse? Só um instante, eu vou buscá-lo aqui. Aqui no andar de baixo, fora da câmera. Assim, por aqui. Opa, e... Uau! Um chapéu todo vermelho, cheio de tentáculos. Era um polvo do mar, todo vermelho, cheio de penduricários, olhos de plásticos e uma pena vermelha. Ai, vocês gostaram? Ele se olhou no espelho, parecia que ia gostar, mas ficou irritado, tirou o chapéu na hora, sentou emburrado e disse que aquele chapéu ele não usaria. Parecia um chapéu de palhaço. Ai, onde já se viu um rei usar um chapéu de polvo, todo vermelho, espalhafatoso? Ah, não. Parece até que ela não estava levando ele a sério. Então ela disse assim, calma, meu filho. Eu deixei um chapéu aqui separado que você vai gostar muito. Vai te unir, te conectar às pessoas, meu filho. Ele disse, será? Um chapéu que me conecta com as pessoas e ainda esconde a minha careca? Eu quero provar esse chapéu. Muito bem, com licença, deixa eu ver que chapéu é esse, deixa eu olhar aqui embaixo. Um chapéu com uma corda branca, uma linha branca que ia embramando ele. O quê? Um chapéu com 25 metros de corda. Era para conectar mesmo as pessoas. Mas ele não queria. Tinha o tal do distanciamento social, não dava para ficar tão perto assim. Ai. Só um minuto. Ai. Eu não vou usar esse chapéu. Eu não quero usar esse chapéu. Eu sou um rei. Eu sou um rei muito importante. Eu quero um chapéu melhor. Um chapéu. Hoje é dia do livro. Hoje é um dia importante. Que tal um chapéu de livro? Um chapéu que incentive a leitura. Muito bem. É o chapéu de livro que você quer? Eu tenho, meu filho. Ai, só um minuto, eu vou pegar para você. E foi quando ela trouxe. Uau! Um chapéu de livro aberto, todo iluminado, e que quando fechava e abria, outras cores apareciam. Ai, era um chapéu bonito, afinal, uau, um livro nas nossas mãos. Ai, parecia ser tão legal, mas o rei mimado não quis. Ai, meu Deus, como é que seria isso? Não tinha nenhum chapéu que fizesse o rei ficar feliz. Foi então que a dona sábia chapeleira disse, olha, eu deixei o melhor para o final. Eu trouxe aqui para você esse chapéu aqui. Deixa eu mostrar na câmera para todo mundo ver. Olha, deixa eu pegar aqui embaixo. Uau! Você está vendo? Vocês aí em casa estão vendo? Não estão vendo? Porque é um chapéu invisível. Um chapéu invisível? Assim, parece que eu estou segurando na minha mão, mas não tem nada. Ele não acreditou muito, mas foi logo colocando na cabeça. Assim, ela disse para ele que todo mundo no castelo iria enxergar esse chapéu. Apenas ele que não. Mas olha, vai na paz, ela disse. Vão enxergar um chapéu lindo, cheio de cor, textura, cheiro. Pode ir, você vai ser um arraso, ela falou. O rei não esperou, pegou o seu cavalo, aquele cavalo que a gente já conhece, né? A mão sobre as coxas, e fomos fazer um barulho lindo. Coordenado, e correndo, e para lá e para cá, e chegou ao castelo. E o rei estava tão feliz, afinal, aquele chapéu invisível ia ser um arraso, um sucesso. Ele abriu a porta, as portas, as janelas do castelo. Foi uma festa para todo mundo do reino. Chegou gente de todo lado, e a música tocava alta, eles dançavam, e o rei, com a autoestima lá em cima, se sentindo bem. Ele estava se divertindo muito, já tinha conversado com muita gente, até que no meio da festa ele resolve perguntar para um grupo de novos amigos ali o que eles tinham achado do grande chapéu invisível. E acreditem, eles disseram para o rei,
Chapéu? Chapéu? Eu não estou vendo chapéu nenhum. Eu estou vendo um jovem rei careca, muito divertido e muito amável. O rei tinha percebido que a chapeleira tinha enganado seu próprio coração. Ah, ele ficou tão triste e magoado, mimado, mandou todo mundo embora. Acabou com a festa na hora. Ficou vermelho de raiva e foi correndo, foi voando para a casa da chapeleira. Dessa vez, ele nem pegou o cavalo. Ele foi voando mesmo, correndo, sebo nas canelas, foi correndo. Chegou lá, palma. Chapeleira, eu tô entrando. E ela disse, entre, meu filho, fique à vontade. Eu vejo que você está um pouco nervoso. Eu vou te falar uma coisa. Eu acabei de aprender um relaxamento aqui. Faz o seguinte, esfrega as mãos, põe no coração e respire profundamente. Vai se sentir muito melhor. Bom, isso não adiantou. Ele estava muito bravo e já foi logo acusando a pobre chapeleira de ser mentirosa. Foi então que a chapeleira lhe contou a verdade, que algumas mentiras são necessárias. E ela contou essa pequena mentira para ele se sentir bem, empoderado, ir para uma festa cheia de pessoas. E lá ele ia perceber que um chapéu ou uma roupa espalhafatosa não fazia diferença. As pessoas gostaram dele assim. Foi como se nuvens tivessem se aberto na frente da cabeça daquele rei. Tudo fez sentido. E ele percebeu que nem coroas, chapéus, cabelos ou a falta deles fazia diferença. O que importava não é o que está dentro da cabeça ou em cima da cabeça, mas dentro do peito, o coração. O rei ficou tão agradecido com toda essa verdade, e ele deu um abraço apertado assim na chapeleira, e foi tão legal, eles ficaram amigos, sabe? E aí ele voltou para o castelo, e desde esse dia, as portas e janelas ficam abertas. Ele sempre se encontra com pessoas, ele tem se sentido bem, e sabe, eu vou mostrar para vocês. Eu estou pegando um livro aqui, o livro do Rei Careca, que é todo laranja, quadrado. Na capa tem a cabeça do rei do nariz para cima, uma coroa toda brilhosa. E aqui dentro desse livro que o final da história se encontra. Deixa eu procurar. Sim, aqui. O rei, todos os dias, vai para frente do espelho e percebe que não está mais sozinho. Ele se vê, se sente bem com isso, e abrindo o livro, vocês podem ver também esse espelho refletindo o rei e vocês aí de casa, como grandes amigos do rei. Uma salva de palmas para as diferenças, para a amizade e para toda a diferença do mundo. Muito obrigado, gente! Ai, que bom contar essa história. Estão ouvindo alguém bater? Tatiana! Tatiana, ela quer entrar aqui, né? Tatiana, você está aí? Tô aqui. Bem-vinda ao nosso castelo. Demais, eu adorei o Rei Careca, mesmo com toda essa, né, relutância dele, ele é um menino, né, que pode ser representado por muita gente, né, que se aceitou, que chegou lá, é isso aí. E essa história maravilhosa desse educador, contador de histórias e ator, né, especializado em linguagens de arte pela USP, coordenador de grupos de educadores no projeto Cine Clubinho, no Cine Sesc, assessor em linguagens de arte para educadores e desenvolvedor de vários projetos relacionados à arte e interpretação. Esse maravilhoso Tiago Franco, a gente tem muito que te agradecer. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje com essa história maravilhosa. Eu agradeço muito pela acolhida, tá bom? E um bom encontro para hoje. Muito obrigado. Fica aqui com a gente, hein? Vou ficar aqui no cantinho, assistindo tudo. Tá ótimo. Bom, eu sou Tatiana Silva, estou acompanhando vocês em toda essa jornada que termina hoje. Sou uma mulher branca, de cabelos compridos, ondulados, avermelhados, tenho olhos redondos, castanhos e os óculos com aros retangulares pretos. Tenho o rosto ligeiramente arredondado, com queixo fino e comprido, nariz fino também, uma boca grande com lábios grossos.
Eu estou com uma blusa laranja em homenagem ao nosso rei careca, a capa desse livro lindo, e uma jaqueta branca. E atrás de mim há um painel com uma fotografia aérea em preto e branco do Colégio Miguel de Cervantes. Bom, a primeira jornada de literatura e cultura contou com o apoio do grupo Companhia das Letras, editora Estrela Cultural, Somos Educação, da Unidown, ONG Mais Diferenças, Instituto Esther Assis e Sobretom Comunicação. A transmissão é acessível com intérpretes de Libras e legenda em tempo real e a autodescrição dos convidados. Hoje nós contaremos com a participação dos intérpretes Gabriela Amaral e Humberto Miguel Júnior. Agradecemos a todos os convidados dessa noite que se disponibilizaram em participar deste evento e a participação dos inscritos de todo o Brasil e da Espanha. O tema dessa noite é Livro para Todos, múltiplos formatos acessíveis. Quem nos acompanhou desde o primeiro encontro sabe que, com o objetivo de ampliar o acesso às experiências culturais, as nossas bibliotecárias Ana Lúcia Issa e Nayab Rodrigues disponibilizam durante todo o evento em nosso chat as recomendações do nosso Momento Agenda Cultural Inclusiva, que hoje é a Hora do Conto Online, com interpretação em Libras da Biblioteca Vila Lobos. No próximo sábado, dia 31, às 16 horas, o grupo EBA conta a história da tradição oral da lenda sul-africana Mazanendaba, com interpretação na língua brasileira de sinais. Também estará disponível em nosso chat as informações dos livros citados e da produção literária dos autores e convidados. Eu quero avisar a todos os nossos participantes que todas as palestras ficarão disponíveis aqui na plataforma do evento durante todo o mês de novembro, para quem quiser rever. E o nosso encontro de hoje tem um formato diferente. Nós contaremos com a presença de Carla Mausch, pedagoga, fundadora e coordenadora geral da Mais Diferenças, e 2 momentos de boas práticas com o Mário Paulo Bovino Grégio, da Mais Diferenças, e com a professora de espanhol Patrícia Varela e seus alunos da Unidown. A mediadora da noite e organizadora do evento é a bibliotecária do Colégio Miguel de Cervantes, Rosana Francioli. Bom, eu deixo vocês agora numa ótima companhia, volto mais tarde no final e participem pelo chat. Boa noite, Rosana. Sejam todos bem-vindos. Olá, Tatiana. Obrigada pela abertura. Boa noite. Eu vou mediar as atividades dessa noite. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, uso óculos com armação transparente, tenho sobrancelhas e lábios finos e nariz grande, cabelos curtos e ondulados, estou com uma blusa branca e, ao fundo, uma parede marrom. Antes de dar a palavra para Carla Mausch, nossa segunda, né, convidada, porque o primeiro foi o Tiago, eu gostaria de parabenizá-la. A Mais Diferenças é finalista do Prêmio Jabuti de 2020, na categoria Inovação, Fomento à Leitura, pela iniciativa Livro e Literatura para Todos, que envolve a produção de livros em múltiplos formatos acessíveis, formação de mediadores e mediações de leitura acessíveis e inclusivas. Uma notícia linda, né, Carla? Carla, seja bem-vinda, nos conte tudo, a palavra é tua. Obrigada, Rosana, muito obrigada pela acolhida, pelo carinho. Boa noite a todas e a todos. Eu vou fazer minha audiodescrição antes de começar a nossa fala. Eu sou uma mulher branca de 50 anos, eu tenho os cabelos castanhos, já com vários fios brancos, e eu estou com um coque alto na cabeça. Eu tenho os olhos verdes, pequenos e puxados. Eu estou com uma blusa branca e preta, com um casaco bordô, um colar bordô. No fundo, eu tenho uma parede com 2 pipas quadro e vários brinquedos. Eu acho que, além de agradecer a Rosana, a Tatiana e todo o pessoal do colégio, Ana Lúcia, Nayab, eu queria muito dizer que eu estou muito feliz porque eu estou aqui com muitos companheiros. Eu estou aqui com o Tiago Franco, que
que é um super parceiro nessa jornada de pensar o livro para todos, mas que também tem trabalhado conosco no projeto Brincar, que é um outro projeto que a Mais Diferenças desenvolve com primeira infância, e é uma pessoa muito preciosa. Eu estou aqui com o Mário Paulo, que trabalha junto, que nos ensina muito, e que nos dá uma alegria de ser um leitor que depois vai estar aqui com a gente conversando. O Luiz, que está nos bastidores fazendo a acessibilidade do evento, também é meu irmão e também é um dos fundadores da Mais Diferenças. Então, a gente está no encontro entre amigos e eu acredito que o livro e a leitura também têm esse papel. Muitas vezes eles são nossos amigos, muitas vezes eles nos trazem novos amigos. Então, eu queria dizer da alegria de poder estar aqui com vocês. Eu organizei uma apresentação para organizar um pouco o meu pensamento, então eu vou agora à apresentação. Vamos ver se dá tudo certo. Ok, será que vocês estão vendo? Gabriela, pode... Gabriela, sim? Ok. Eu quero começar, porque a gente está falando de literatura, com uma citação da Maria Emília Lopes, que é uma pessoa que trabalha com cultura, primeira infância, e a Maria Emília Lopes nos diz o seguinte: o lugar que conferimos à palavra lúdica e poética, a leitura e a presença dos livros na vida das crianças é uma questão sobre a capacidade de pensamento de uma sociedade, por sua habilidade por inventar e reinventar o estado das coisas. E nesse sentido, o livro é um objeto, uma alma muito importante e que eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui não consegue imaginar a sua vida sem os livros. E também entender um pouco o lugar do livro como essa possibilidade da gente apostar nas novas gerações, apostar que as novas gerações possam construir um mundo mais justo, mais igualitário, diferente do que o que a gente vem construindo num momento tão difícil que a gente está vivendo, num momento que a gente tem aprendido tantas coisas, a gente está podendo se encontrar aqui, mas a gente não pode esquecer que mais de 150 mil brasileiros perderam a vida. Então, essas coisas todas nos dizem do mundo que a gente quer construir. E aí, pensando nesse sentido dessa importância do livro, e a Mais Diferenças trabalha muito com educação e cultura, construindo e assessorando, né, políticas para uma educação inclusiva, pensar cultura para todos, nos vários dias do evento que eu acompanhei, que eu acho que a gente pôde pensar, conhecer coisas legais, ressignificar muitas coisas. A educação inclusiva, para nós, é um eixo fundante, é garantir que todas as crianças, adolescentes possam estar na mesma escola. O Pedro Prata ontem falou, e eu quero reafirmar essa questão, a gente vive um momento muito delicado, tem um novo decreto, onde se retorna às escolas e classes especiais. Isso é um retrocesso, isso é inconstitucional, mas, acima de tudo, isso é não acreditar na potência da diversidade e que nós aprendemos com todos. Então, diante desse cenário, de toda a nossa trajetória no trabalho com a educação, com pensar uma escola que acolha todos, e essa política é muito nova no nosso país, né? Então, nós temos muito por aprender. E nós avançamos muito nesses últimos anos. A gente ampliou o número de alunos com deficiência nas escolas, a gente tem investido na formação de educadores, mas a gente também precisa pensar na equiparação de oportunidades. E o livro é um objeto que ele é inerente à escola, tanto que o Colégio Miguel de Cervantes está organizando uma jornada para pensar livro, para pensar inclusão,
para pensar a diversidade e da importância desse objeto. E para nós era uma questão muito complicada imaginar que esse livro não era para todos. A gente sabe do que significa e da situação que a gente vive no nosso país, que infelizmente nem todas as pessoas têm condições de comprar livros. Mas nós temos uma oferta grande de bibliotecas. As bibliotecas públicas são o equipamento cultural mais presente em todos os municípios brasileiros. Nós temos cada vez mais programas, né, que levam os livros para as escolas públicas, mas geralmente esse livro é pensado num único formato, que é esse formato de papel, que a gente gosta muito, que para nós é muito importante, mas ele não é o único modo de acessar a leitura. E aí, nesse sentido, a gente foi pensando o que seria um livro que todas as pessoas pudessem acessar, nessa perspectiva inclusiva. E aí, nós começamos a pesquisar e estudar, tanto aqui no Brasil como lá fora. E nós descobrimos que nos outros países, e a Espanha, por exemplo, tem uma oferta grande de livros e de literatura produzida pensando nas pessoas com deficiência. Então, tem muitos livros bilíngues, português, língua de sinais, tem muitos livros em braille, em áudio. Tem um mercado enorme na Espanha de leitura fácil e que a gente foi beber muito, né, da experiência espanhola, mas ainda os livros estavam e estão pensados separados. Esse seria um livro para um leitor, opa, está de cabeça para baixo, tradicional. E aí depois nós teríamos, se a pessoa é surda, então eu vou ter um livro português, língua brasileira de sinais, que no nosso país é a segunda língua oficial, por isso que é tão importante a gente contar com a Gabriela e o Humberto aqui conosco. Mas a língua de sinais não é uma língua só das pessoas surdas. A língua de sinais é uma língua que qualquer um de nós pode aprender. E que é uma língua linda, que tem uma estética maravilhosa. E que, portanto, não faz sentido na hora da escola ou da biblioteca, quando se pensa num espaço comum, pensar que esse aluno, então, vai se separar e ficar só ele e o seu livro. Se nós formos pensar num aluno cego, ele com um audiolivro. E aí nós começamos, então, nessa pesquisa grande, de pensar o que seria um livro inclusivo, um livro com os princípios do desenho universal, que é um conceito da arquitetura, mas que hoje a gente tem utilizado na educação e cultura, mas pensar que todas as pessoas podem acessar o mesmo material, espaço, conviver juntas. E, nesse caso, então, pensar o livro. Com licença, Carla, posso Oi, te interromper só um minutinho? claro. Na tela, no momento, quando você está compartilhando, a gente só vê a intérprete, não vê você. Então, se você quiser comentar a capa do livro que você está mostrando, porque a gente não, eles não conseguem ver. E como que eu vou fazer isso? Alguém pode me ajudar? Era um livro, é um dos livros que eu tenho tanto na minha mão. Não, ele não é fundante, mas depois ele seria, porque eu tenho outros livros que eu gostaria de mostrar, mas aí a gente você precisa parar de compartilhar. Tá bom, entendi. Eu vou e volto. Pode Perfeito. ser. Super obrigada, Tatiana. Imagina, e se você conseguir fazer em módulo de apresentação, aí porque a gente está vendo a sua tela, né, com... Aí, assim, fica grandão, fica mais fácil para todo mundo ler. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela ajuda impecável. Eu vou passar aqui e eu queria só voltar um ponto antes, lembrando que a gente no país tem um marco político e legal avançado. A gente tem a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente tem a política, que eu ainda acredito que a gente tem a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, a gente tem um Plano Nacional de Cultura, nós temos um Plano Nacional de Livre Leitura, o Tratado de Marrakech, que é um tratado internacional que, em linhas gerais,
diz que o direito de autor não pode ser maior do que o direito ao acesso à informação. Tem várias questões em relação a esse tratado, porque em relação ao país, ao Brasil, alguns dos nossos marcos legais são mais avançados que ele, mas é um marco importante. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão e a gente tem a Política Nacional de Leitura e Escrita. Todos esses marcos legais que eu falei para vocês, para quem gosta de ler o marco legal, a gente vai encontrar o livro presente e que diz que o livro tem que estar acessível para todas as pessoas. E aí eu queria trazer um pouco a Política Nacional de Leitura e Escrita, porque eu acho que ela nos ajuda a pensar qual é o trabalho, o desafio que a gente tem e o que significa ter ou não ter livros. Como a Rosana falou, a gente está muito feliz que a gente é finalista do Prêmio Jabuti e que tem a ver muito com as ações que a gente vem desenvolvendo em torno dos eixos da Política Nacional de Leitura e Escrita. Um dos grandes desafios é democratizar o acesso. Portanto, eu tenho que garantir o acesso. O livro tem que ser presente e tem que estar disponível para todos. Eu tenho que fomentar a leitura e a formação dos mediadores. Como que uma pessoa com deficiência vai ser um leitor se a gente não diz que ela pode ser leitora? E uma das primeiras questões, a gente sabe o que é o processo de formação de um leitor. Não é um desafio fácil, né? Tem muitas estratégias que a gente abre e coloca à disposição para formar um leitor. Agora, a primeira questão tem a ver com isso, de ter o livro à disposição. E aí, quando a gente pensa em livro acessível no Brasil, geralmente a gente pensava em livro em braille e em livro audiovisual acessível. Se uma pessoa surda não tem um livro bilíngue, português, língua de sinais, como que vai ser essa relação do livro? Nós estamos numa escola que tem uma aproximação, nós temos a Patrícia, que é professora de espanhol. Eu tenho certeza que no Colégio Miguel de Cervantes circulam materiais bilíngues, circulam materiais, jogos, brinquedos. A língua espanhola é uma língua que tem um valor simbólico, que é reconhecida, e, portanto, ela possibilita que esses alunos aprendam essas duas línguas, que convivam com essas duas línguas. Agora, vamos pensar numa criança surda que tem uma língua de sinais, que é uma língua gestual e visual, que não é uma língua escrita. Vamos pensar no processo de aprendizagem da língua de sinais e do português como segunda língua, como língua de instrução, se não tem um livro, se não tem um brinquedo, se não tem um material. Será que ela tem as mesmas condições que as crianças que estão numa escola bilíngue, português e espanhol, como o Miguel de Cervantes? Com certeza não. Então, a gente precisa fomentar e ofertar. Tem toda uma questão da valorização institucional da leitura e do valor simbólico. Se eu não acredito que uma criança com deficiência intelectual pode aprender a ler e escrever, qual é o valor que a gente vai dar para o livro para essa criança? E como que é numa família que acredita que essa criança pode ler, ir a uma livraria, ir a uma feira do livro e não ter um livro para chamar de seu? Como que eu digo, do ponto de vista objetivo e do ponto de vista simbólico, que essa criança pode ser uma leitora e que pode ser um jovem e um adulto leitor? E tem todo um trabalho de desenvolvimento da economia do livro, do apoio à criação. Ontem o secretário Sérgio Saleitão falou dos livros que estão sendo desenvolvidos, né, junto com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Estado de Cultura. A gente ficou muito feliz porque esses livros vêm sendo desenvolvidos pela Mais Diferenças, pensados e vividos, porque a gente vive os livros. Então, essas são as ações que a gente acredita que elas estão na política nacional e que são ações importantes para a gente pensar na formação de um leitor, de qualquer leitor, não somente de um leitor com deficiência. Eu vou passar aqui porque já... E aí, quando a gente vai falando desse livro, a gente vai pensar, então, o que seria um livro que é inclusivo e que existem muitas formas de ler um livro?
Esse é um livro em múltiplos formatos acessíveis que a gente vem desenvolvendo. Então, ele está baseado nos princípios do desenho universal, como eu falei para vocês, onde todas as pessoas, independente da sua condição, ou da sua limitação, ou da barreira que elas têm, elas podem acessar esse livro. E ele vai ter diferentes recursos de acessibilidade, com questões que a gente vai pensando nas estratégias didáticas, estéticas, tradutórias e semióticas. Então, este livro precisa ser um livro audiovisual. Por quê? Porque a língua de sinais que a gente está vendo a Gabriela fazer, ela não é uma língua que tem escrita. Portanto, eu preciso de movimento, eu preciso de um audiovisual. Se a gente for pensar numa criança cega, as imagens e os livros infantis estão muito, né, recheados de imagens, e eles são muito importantes no livro, no contexto, na história. A criança cega não acessa esse livro, portanto, eu vou fazer a descrição da imagem. Assim como no início eu me apresentei e todos nós estamos contando como nós somos, a gente descreve quais são essas imagens. A gente também tem trabalhado com leitura fácil, que é aquele recurso que inicialmente foi pensado para as pessoas com deficiência intelectual, mas que quando a gente começou a estudar, a gente percebeu que, ainda mais no nosso país, ele é para um público muito maior, né? Se a gente for analisar qual é a capacidade leitora da população brasileira, um livro em leitura fácil, que tem diretrizes, que facilitam o texto, que tem um outro design, ele pode aproximar pessoas que estão muito longe do universo do livro. E ele tem narração e o áudio da história, o texto e o áudio. Então, esse é um livro que, na nossa perspectiva, é um livro para todos. E aí, quando a gente começou a pesquisar isso, a gente foi descobrindo que, de fato, esse livro, para as pessoas com deficiência, acaba possibilitando que todas possam acessar a leitura, mas ele é um livro que pode ser lido por todas as crianças. Por exemplo, se a gente for pegar a questão da audiodescrição das imagens, a gente está falando muito de letramento visual. A gente, portanto, está falando de um mundo contemporâneo como o nosso, tomado por imagens, mas que muitas vezes a gente não dá a devida atenção. Quando eu estou trabalhando a descrição da imagem, eu estou fazendo uma leitura junto com o texto. Quando eu tenho uma descrição, eu ajudo o leitor a parar, a observar detalhes, a perceber questões que, se eu passo rapidamente, eu perco da obra. Portanto, para nós está muito claro que esse livro é um livro para todas as pessoas, porque existem muitas formas de ler e de acessar o livro. No paralelo, eu tenho o livro, mas não adianta eu ter só o livro. Eu tenho que pensar que espaços que eu vou dar para que as pessoas conheçam esse livro. Como que eu vou trabalhar com as pessoas com deficiência dizendo não tem um livro para ti, tu pode ser leitor? Como que eu vou trabalhar com os educadores, com os mediadores, com os bibliotecários? Então tem um trabalho grande de formação. E, finalmente, como a gente vai também incrementar a economia, esse mercado livreiro, que por muito tempo não sabia e não tinha pensado em livros acessíveis. Então, é uma série de ações que a gente precisa pensar que são muito entrelaçadas para garantir que todas as pessoas tenham o livro acessível, disponível, e que nós possamos, de fato, garantir esse direito. Eu falei muito do livro, o meu tempo acho que já está esgotando, quando eu começo a falar, eu vou me empolgando, até porque os livros na minha vida são muito importantes, e eu não posso imaginar que as pessoas não tenham esse direito. Então, hoje eu sou uma mulher muito feliz, uma profissional muito feliz e uma cidadã muito feliz por contribuir com o processo de democratização do acesso ao livro e à leitura para todos.
Eu vou passar aqui várias cenas. E aí aqui, antes de eu passar um trechinho do livro, porque eu quero mostrar para quem estiver aqui com a gente, eu queria deixar, e talvez a Ana Lúcia, quem está fazendo toda disponibilizando, tem vários locais que esses livros estão acessíveis. A grande maioria dos livros que a Mais Diferenças vem produzindo são livros que a gente busca financiamento e que, portanto, são livros gratuitos para as pessoas com deficiência, para os profissionais que trabalham com pessoas com deficiência. Os livros que são de domínio público estão abertos para qualquer pessoa. E a gente gosta muito disso, porque como a gente acredita que esse livro pode auxiliar outras pessoas, são livros para qualquer um. Os livros proprietários, como Kafka e a Boneca Viajante, que para nós é um livro muito precioso, é um livro proprietário, que tem direitos autorais. Então, esse livro é só para as pessoas com deficiência e os profissionais que trabalham com elas. Então, no pessoacomdeficiência.sp.gov.br/livros acessíveis, vocês podem acessar uma série de 13 livros e a gente está trabalhando em mais 4 títulos. Inclusive, a gente está fazendo Clarice Lispector, A Mulher que Matou os Peixes, neste ano, que é o centenário da Clarice. A gente também tem desenvolvido vários materiais pedagógicos que articulam escola, educação, literatura, no projeto Brincar, como eu falei para vocês, e esses materiais podem ser acessados no maisdiferencas.org.br/materiais pedagógicos. O Rei Careca, que é o livro que eu vou mostrar para vocês, que é o livro que o Thiago Franco contou a história, e que a gente fez ele com todos esses formatos acessíveis. Esse é o único livro que a gente vende, também tentando e pensando o que seria, né? Começar a desenvolver esse mercado do livro e também entender que as crianças sem deficiência podem ter esse livro e podem se beneficiar. Então, esse livro está no reicareca.editormd.com.br e no site da maisdiferencas.org.br vai ter na nossa biblioteca quase 40 livros, também em múltiplos formatos acessíveis, infantis, infanto-juvenis e adultos. E também a gente, desde 2017, vem trabalhando em parceria com o Itaú Social, no programa Leia para uma Criança, produzindo os livros em múltiplos formatos acessíveis. Então, se vocês acessarem o itaú.com.br/crianca/livros-acessíveis, tem os 2 livros da coleção desse ano, A Visita e Com Que Roupa Irei para a Festa do Rei. Então, são todos livros que são livros que a gente entende que são fundamentais e estão disponíveis gratuitamente. Portanto, a gente já produziu quase 50 livros. Cada livro novo que a gente produz, a gente descobre e inventa outras coisas. E eu vou terminar aqui. Eu vou só ler Daniel Goldin e aí depois a gente vai mostrar um trechinho do livro. Daniel Goldin é uma pessoa bem importante, ele escreveu Os Dias e os Livros, é um bibliotecólogo, e ele fala: ler para alguém é abrir um espaço que quebra o tempo regular, que dá serenidade, que permite a chegada de uma brisa fresca na casa. Também é dar poder ao outro para que seja outro, num duplo sentido, diferente de nós e diferente de si mesmo. A gente tem certeza que o livro é capaz de fazer isso. Então, eu agora vou tirar minha apresentação e vou compartilhar um trechinho bem pequenininho do Rei Careca, que vocês viram sendo contado pelo Thiago, mas agora eu vou mostrar um trechinho da versão audiovisual acessível. Um menino que é rei, um menino que é careca. Um rei menino é o Rei Careca. Na careca, uma coroa, com 3 pedras preciosas, vermelhas, brilhosas. A pele rosada, os olhos pequenos, um comprido nariz laranja. Os olhos piscam, curiosos. Então, aqui vocês puderam ver
que tem uma locução fazendo a descrição da imagem e tem a intérprete de Libras descrevendo a imagem. E eu vou mostrar agora um outro trechinho de outro livro, porque acho que o meu tempo já esgotou, que é do programa Leia para uma Criança do ano passado, que é Léo e a Baleia. E aí eu também vou mostrar um trechinho bem pequenininho, só para vocês verem 2 trechinhos de livros. Isso se eu achei. O encanto do mundo, a beleza e a força, as formas das coisas, suas cores, luzes e sombras. Tudo isso eu vi. Olhe também enquanto houver a vida. Contornos escuros de enormes baleias, nadando no oceano azul e profundo. Não está compartilhando. Cara. Léo e a Baleia. Ai, Texto e ilustração. Então eu vou parar, porque Tenta acho que de meu novo tempo já... para a gente ver. Não, É? não, você tem mais um tempinho ainda, pode ficar tranquila. Tá, eu estou muito preocupada com o tempo para que o Mário, a Patrícia também tenham espaço, mas eu vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Que a Nossa Senhora... Tati, tu pode me ajudar? Vagarosamente, vamos nos aproximando do portão de uma fazenda. Não. Então, É um portão pequeno. nós vamos... Eu vou pedir... O tupi que você fala. E depois, se tiver um tempinho, eu vou tentar aqui na tecnologia. E aí, depois, no final, eu posso mostrar mais um trechinho do livro. Tá bom? Ok, ok. Muito obrigada. Carla, o que eu posso falar depois da sua apresentação? Nada, né? Porque essa iniciativa é maravilhosa, o projeto é maravilhoso. Eu acho que depois, acho que tem um tempinho sim, depois você alinha aí o vídeo direitinho do livro, da baleia, e mostra que são trabalhos únicos, muito importantes e inspiradores. Parabéns, viu, Carla? Eu agradeço muito, porque a Carla, e na verdade há mais diferenças, ela foi uma grande parceira desse evento, né? Tanto na programação, na indicação, nos contatos. Então, assim, obrigada. Eu gostaria de passar a palavra ao Mário Paulo Bovinho Grécio, da Mais Diferenças, estudante de Tecnologia da Informação, diagnosticado com síndrome de Asperger. Ele irá nos apresentar com o depoimento A Leitura como Ferramenta de Empoderamento. É isso, né, Mário? Está com você agora. Eu sou Mário, eu falo Bovino no Grécia, eu tenho 40 anos, tenho síndrome de Asperger, eu tenho, o meu sinal de Libras é assim, tenho a camisa vermelha com lista preta, tá aí atrás, tenho uma parede de branca, cai do lado no armário, e agora isso daí, e agora eu tenho que eu vou falar no meu processo de leitura, que antigamente eu não lia um livro que antes eu só lia uma outra vez. Eu comecei a ler, peguei o gosto pela leitura com uns 35 anos. Foi quando as coordenadoras da Mais Diferenças, a Carla e a Guaciara, me levaram eu numa biblioteca. Aí a bibliotecária foi atenciosa com a gente, foi apresentando os livros, e aí até que eu achei um, eu me interessei, e foi aí que eu peguei o gosto pela leitura.
E como e depois quando eu comecei a pegar o gosto pela leitura, como eu tinha parado de estudar no sexto ano, aí as coordenadoras da Mais Diferença falaram, Mário, como você parou no sexto ano, por que você não faz o ensino médio? Você é um cara tão inteligente. E aí, elas falaram não com a minha mãe, e a minha mãe foi, e depois foi pegar o papel que estava arquivado na escola lá que eu estudei até o sexto ano, estava arquivado com a diretora. E a ideia era eu fazer o ensino médio à distância. E aí, quer dizer, eu quero fazer, não ensino médio, eu terminar os estudos à distância, fazer o supletivo à distância. Aí eu fiz a prova para testar meus conhecimentos, para saber se eu fazia o ensino fundamental ou ensino médio. E aí depois eu fiz as provas que eu tinha parado no sexto ano e eu passei no teste de conhecimento e aí eu fiz o ensino médio e hoje eu estou terminando a faculdade de tecnologia da informação e estou gostando muito. Mas só que a leitura me empoderou a terminar o ensino médio de hoje. Tem alguns livros que eu estou relendo, como O Contador de Bambu e outros contos japoneses, do Mowgli, O Menino Lobo, e esse daí, A Breve História de Quase Tudo. Eu estou relendo esses livros, mais do Darwin, Origem das Espécies, esses mais o que a leitura me empoderou, que hoje os tipos de livro que eu gosto de ler, eu gosto de ler livros de ciências, de fábulas, de livros folclóricos, de aventura, que tem muita geografia. Eu também gosto de livros de seres imagináveis, vez e monstros. Eu também gosto desses tipos de livros. E hoje eu gosto desses tipos de livros e a leitura me empoderou a descobrir, a ver que tipo de livro que eu gosto. E hoje, que quando eu falo de livro de monstros, eu, há 2 anos atrás, li um livro A Caçadora de Dragões, também li Entre Vampiros e Deuses, e o ano passado eu li o livro do Frankenstein, e desses 3 livros de monstros eu gostei muito. E agora, o livro que eu tô querendo muito ler, que eu vi que são 2 livros que eu estou cobiçando na leitura. Era o Despertar de um Curupira, e outro A Onça e o Saci. Esses 2 livros que eu estou interessado em ler, que eu vi e que me chamaram a atenção. São também, bem que eu preciso ler também um livro folclórico. E também eu gosto de livro de mitológico. Mas a leitura me empoderou bem e também, hoje, além desses livros que eu leio como passatempo, também eu consulto livros técnicos, leio livros técnicos para a área do que eu estou fazendo, de tecnologia, de programação. Eu estou lendo esses livros que eu também leio e faço exercício de programação. Mário,
Eu estou entrando aqui, Rosana, só um minutinho. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer, porque eu acho que tem a ver um pouco com o que eu fui falando antes, né? De que para a gente formar um leitor não tem só o livro, tem a gente acreditar na capacidade, acreditar que as pessoas podem ler e o que isso mobiliza na vida de uma pessoa. Eu acho, Mário, que tu podias contar um pouquinho como que foi esse teu processo da escola, porque tu simplesmente falaste, eu parei de estudar e depois, por conta da leitura, eu voltei a ler. E depois o meu processo da escola, que no meu tempo de escola, eu não consegui estudar em escola normal, e que depois da escola normal que eu estudei, nas 3 primeiras escolas, eram pré-escolas, a primeira escola, que é pré-escola que estudei, eu não gostei, depois a segunda mais ou menos, e a terceira foi melhor, e depois eu fui para uma escola lá normal. Essa escola normal que eu estudei não deu certo, porque tive problema com os alunos e com professores. Eles aí, um aluno que os alunos me provocavam, e aí eu gritava na sala de aula, eu também gritava quando não sabia o que era para fazer, na hora da prova, naquela hora eu não sabia falar o que estava sentindo, e aí eu gritei. E depois eu estudei numa escola especial que ainda ensinava bastante coisa, cada aluno estava numa série de também veio nessa escola especial que eu estudei, também tive problema com os alunos e com os professores, e aí depois aí eu fui para 2 escolas, e nessa escola especial que eu tinha parado no 6º ano, aí depois eu fui para 2 escolas especiais que não ensinavam muita coisa. Que essas 2 escolas especiais analisavam mais o comportamento dos alunos. Mário, eu estou bem curiosa em saber onde é que você pega esses livros todos para ler. É em uma biblioteca? Ou às vezes eu acho numa livraria, na internet, e também aí foi aí que eu parei no 6º ano, e foi aí que eu voltei a estudar quando eu tinha mais de 20 anos, que eu tinha parado de estudar no 6º ano, foi a leitura que me levou a retomar os estudos. Que maravilha! Que maravilha! Mário, te agradeço muito por você compartilhar isso com a gente, saber que a leitura fez parte da sua vida. Sim. Obrigada, tá? Obrigado. Muito obrigada. De nada. Mário, tu queres falar mais alguma coisa, meu querido? Ou eu vou tentar mostrar o vídeo de novo e depois tu voltas a falar? O que tu preferes? Você mostra o vídeo e depois eu volto a falar. Tá bom, aí eu acho que depois, porque a gente está aqui quase numa conversa, né? Isso. Depois eu acho que tu podes contar um pouco, porque o Mário também nos ajuda a produzir os livros em leitura fácil. E aí eu acho que ele pode contar um pouco isso depois. Eu vou tentar passar o vídeo aqui, que a gente não está obedecendo muito a nossa ordem. Sobre livros inclusivos e acessíveis em Libras e audiodescrição. Aí sabe quem que veio palestrante? Um dos palestrantes participou? Um homem que tem espectro autista. Síndrome de Asperger. Gente, eu vou tentar aqui, só um minutinho. Ele fala, só que ele não era. Tem alguém com áudio aberto, gente. Você vai ver. Eu estou com um problema sério aqui, porque não está me obedecendo o que eu quero mostrar. Eu vou tentar mais uma vez. Tá. Mas esperem aí. Desculpa, é que quando eu abro, como ele está
Não sei o que acontece. Vamos tentar mais uma vez. Quem sabe agora dá. Uma página de livro que não está me aparecendo. Só um minutinho, gente, que eu vou tentar um outro caminho. Enquanto isso, eu vou seguir falando. Podemos voltar com o Mário? Podemos. Finalizar? Podemos. Tá. E aí Okay. Depois a gente tenta mais uma vez. Ok. Mário? Oi, que agora que eu vou falar aqui também, ele dá mais diferenças, que é onde eu trabalho desde o começo de 2011, e agora também veio ali que eu ajudo a transformar os livros em leituras fáceis, os livros complexos, leituras fáceis, ou que eu não entendo, ou que eu acho que alguém não vai entender, ou que eu não sei, não saberia como explicar. O parágrafo. Ok. Mário, finalizou? Finalizei. Obrigada, Mário. Obrigada mesmo. Carla, conseguiu colocar o vídeo? Acho que sim. Vamos lá. Então, agora. tenta compartilhar. A última vez, senão depois vocês vão lá procurar. Isso, você dá o caminho e aí as pessoas... Agora sim? Sim. Então, eu vou mostrar um trechinho da Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. É um livro que nós fizemos a leitura fácil, que foi o que o Mário falou. A gente primeiro pede licença para o autor, porque imagina mexer na obra de um Júlio Verne. Então, a gente tem muitas pessoas da área da literatura, da tradução, trabalhando junto conosco para a gente tentar manter a mesma narrativa do livro, a gente facilita o texto, aí, a partir do livro em leitura fácil, a gente coloca os outros recursos, a narração, a libras, vocês percebem que a gente também coloca um pouco de animação, a gente coloca trilha sonora, então a gente vai criando várias camadas tradutórias, nessa perspectiva de entender que a imagem também é tradução, então a gente vem trabalhando muito com tradutores, assim, pensando muito, por exemplo, em Willem Flusser, que era um tcheco que morou no Brasil, mas que ele dizia que a língua tem a ver com a produção também do nosso pensamento, do modo da gente estar no mundo. Ele era tão maravilhoso que alguns dos livros dele ele escrevia em 4 idiomas para ele considerar que o livro estivesse pronto. Então, todas essas questões mesmo do mundo da semiótica, da tradução, da questão da imagem, a gente vem trazendo para o livro. E uma outra coisa que é muito importante, a gente tem sempre as pessoas com deficiência com a gente. Porque numa sociedade inclusiva, a gente não trabalha para as pessoas com deficiência, a gente trabalha com. E as pessoas com deficiência são as pessoas que mais podem nos dizer se o que a gente está pensando faz sentido, não faz sentido, em que modo que a gente vai se organizar para ir podendo trabalhar. Então, agora eu vou mostrar um trechinho do A Volta ao Mundo em 80 Dias. A volta ao mundo em 80 dias só seria possível se nada de errado acontecesse. Nenhum trem poderia quebrar e não poderia ter nenhuma tempestade. Phileas Fogg disse que imprevistos não existem, que tudo poderia ser calculado e planejado. Calculado, contado, pensado com exatidão. Phileas Fogg disse que imprevistos não existem, que tudo poderia ser calculado e planejado. Phileas Fogg anunciou que partiria naquele mesmo dia para o seu primeiro destino. Phileas Fogg fez as contas e disse que voltaria a Londres depois de 80 dias e que estaria no salão do clube às 8h45 da noite. Todos assinaram a aposta.
Então, por exemplo, vocês viram que o calculado, que a gente percebeu que era uma palavra um pouco mais difícil, a gente não tirou o calculado, mas a gente coloca o sinônimo, né? A gente faz um glossário no corpo do livro. Uma outra coisa que a gente vem fazendo, principalmente com os livros infantis, e no Leia para uma Criança vocês vão poder observar muito isso, quem puder acessar o livro, porque eu quero lembrar que é para as pessoas com deficiência ou profissionais que trabalham com pessoas com deficiência ou as famílias das pessoas com deficiência, a gente tem feito mais de uma camada narrativa, por exemplo, de audiodescrição. A gente faz uma de audiodescrição que ela é poética e que ela quase faz parte da história. Aí depois a gente faz uma outra trazendo mais os elementos, por exemplo, porque quando a gente, que era o que eu ia tentar mostrar para vocês, o Léo e a baleia, como que a gente consegue imaginar uma criança pequena, e mesmo as nossas crianças que não têm deficiência, mas uma criança com deficiência visual, imaginar qual o tamanho de uma baleia. Então, a gente vai trazendo os elementos que têm a ver mais com camadas de conhecimento mesmo, de informação, e também a gente tem feito mapas de leitura, com sugestões que vão ajudando os educadores, os familiares, os bibliotecários, a ir trabalhando, por exemplo, para uma criança pequena, vamos imaginar qual é o tamanho de uma baleia, vamos pegar um barbante, e aí esse barbante vai nos dizer que a baleia tem 12 metros e a gente vai medir, e aí a gente pode ver quantas crianças cabem nos 12 metros para formar a baleia. Então, o que a gente vai vendo, e que para mim é o mais apaixonante de tudo, é que simplesmente um livro que muitas vezes nessa sociedade rápida, acelerada, a gente lê e passou, a gente volta a ler de novo, a gente lê com vendas, para escutar o som. Como antigamente talvez fossem as radionovelas, a gente lê prestando atenção na imagem, a gente vai aprendendo a língua de sinais. E aí, essas são possibilidades que também nos ampliam os modos de acessar o texto quando a gente não tem um livro acessível. Porque é certo que nós não teremos todos os livros do mundo nesses múltiplos formatos. Mas a gente tem uma coisa, por exemplo, que é muito poderosa, que é a voz, o tempo e a possibilidade de acreditar que o outro pode escutar e compreender a história. Então, também tem um convite para cada um de nós ler em voz alta, fazer roda, fazer círculo, convidar as pessoas que ainda não têm acesso, né, à cultura escrita, mas que têm muita experiência e muitas possibilidades, que elas possam ter o direito de conhecer A Volta ao Mundo em 80 Dias, ou A Bolsa Amarela, ou o livro que nos mobiliza tanto, e que ele tem que ser de todos. E eu acho que o que uma sociedade inclusiva faz, o que o livro faz, é nos ajudar a pensar que um outro mundo é possível, um pouco mais justo, um pouco mais igualitário, e que a diferença traz valor para todos nós, que o direito das pessoas com deficiência de conviverem conosco é direito, mas as pessoas sem deficiência também têm esse direito, e que a gente aprende muito. Muitas vezes é um mundo tão distante que a gente fica com medo, com receio, mas o que eu quero dizer para vocês agora, como uma pedagoga que começou a trabalhar com 15 anos com pessoas com deficiência, e como eu disse, eu tenho 50, a cada dia eu aprendo, a cada dia eu me descubro, e que essa é uma possibilidade incrível para todos nós. Então, eu queria agradecer muito ao Colégio Miguel de Cervantes por ter posto essa pauta. Quando a gente começou a dizer que ia fazer livro acessível, as pessoas nos olhavam e diziam: ai, meu Deus, mais uma maluquice, e quanto tempo se leva para fazer? Se leva muito tempo, mas as coisas que valem a pena da vida levam tempo, né? Pensando um pouco no Penac, amar, ele diz que tempo para ler e para amar a gente precisa roubar, que ninguém nos dá esse tempo, mas se isso é importante para nós, a gente sempre acha. Então,
pensar que todos podem estar juntos e que para isso a gente precisa estudar, a gente precisa inventar, a gente precisa se reinventar, a gente tem um caminho incrível para garantir essa sociedade mais justa, igualitária e inclusiva, mas para cada um de nós aprender a cada dia. Então, eu acho que quem é educador e bibliotecário também acredita nisso e precisa disso. Então, acho que é um pouco esse o convite que o livro, a leitura e a inclusão trazem para todos nós. Agora, obrigada, Rosana. Microfone, Rô. Carla, desculpa. Carla, isso é tema para uma semana de live, né? Ou mais, não é mesmo? Quero agradecer a Carla, agradeço o Mário, e a gente vai caminhar um pouquinho aí por conta do horário, né? Então, agora eu gostaria de dar a palavra para a professora Patrícia Varela, que vai nos contar um pouco do seu trabalho voluntário junto à Unidal. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Rosana. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de formar parte desse evento tão especial. Para mim é uma grande honra e agradeço imensamente a oportunidade. Agora, passar para a minha autodescrição. Sou uma mulher morena, cabelos escuros, longos, pele branca, rosto redondinho. Estou usando uma blusa preta e atrás de mim há uma parede branca com um relógio de parede também pendurado nessa. Bom, gostaria agora de apresentar para vocês um projeto ao qual tenho muito carinho. É um projeto que realizamos no Colégio Miguel de Cervantes, de ensino de línguas, né, de espanhol, para jovens com trissomia 21, e o convênio que nós estabelecemos com o Instituto Unidal. E para isso eu vou compartilhar a tela, tem uma apresentação, e aí vou contar um pouquinho mais. Tudo bem? Dá para ver? Tudo bem, Gabriela? Dá sim, dá. Sim. Obrigada. Certinho, Pátria. Perfeito. Vamos começar um pouquinho. Y bueno, voy a empezar ahora a contar cómo todo esto empezó, ¿no? Cómo empezó toda esta aventura y este proyecto entre el colegio, comunidad y demás. Y empezó justo como se ve ahí, en una página de Facebook. Una página de Facebook, mientras estaba yo un día navegando entre redes sociales y demás, me llamó la atención la página de Unidal. Entonces empecé a buscar información, demás. Me llamó más la atención todavía conocer el trabajo que allí se hacía, en el que se capacitaba a jóvenes con trisomía 21 por medio de cursos de formación y se insertaban a los nuevos jóvenes en el mundo laboral mediante puestos de trabajo. Eso me llamó mucho la atención y me animó mucho a ir a conocer. En aquella época Unidad tenía un café que era regentado justo por estos jóvenes. Entonces fui allí a tomar mi café y me enamoré de lo que pasaba allí. Me enamoré del proyecto, me enamoré del hecho de cómo se incluía a estos jóvenes, de cómo trabajaban, me gustó lo que había, me encantó el trabajo voluntario. Conocí al director, que hoy es Marcio Berti, y me contó mucho más, ¿no?, de lo que pasaba allí. Quería participar de alguna manera en eso y quería ser una voluntaria más de Unidad, ¿no? Entonces, hablando, buscando alternativas, pensé, bueno, yo lo único que sé hacer es dar clases de español, así que, ¿por qué no? Entonces se le ofreció al instituto la posibilidad de impartir esas clases y seguimos adelante, o sea, llegamos a la conclusión de que sí se podría hacer. Y entonces las clases en aquel momento se impartían en la sede o bien en el café, se impartía un poco donde se podía. Por una serie de circunstancias el instituto se queda sin sede y entonces se generó una logística mucho más complicada, ¿no?, para seguir adelante con las clases. Seguíamos, pero con mucha más dificultad. Y entonces, cuando surgió otra idea, que dijimos, bueno, ¿por qué no se lo proponemos al cole?, ¿no? Entonces hubo una reunión entre dirección, Lourdes Moisés, yo y después más tarde Unidad, se presentó el proyecto. Otra vez le agradecemos también que creyeran en ese proyecto y que el colegio creyera en la capacidad de lo que estábamos haciendo, ¿no?
y se realizó un convenio mediante el cual podemos utilizar una sala, las instalaciones del colegio para llevar a cabo esas mismas clases. Y a partir de entonces las clases se imparten en el colegio todos los viernes por la tarde. Tenemos nuestro grupo que viene y ahí seguimos dando las clases, creamos un curso para ello. Y entonces viene otra pregunta, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de dos cosas, de voluntariado y de la enseñanza de idiomas, ¿no? Pero realmente es importante, es decir, ¿qué ventajas le puedes proporcionar a alguien que tiene algún tipo de síndrome o que tiene, en este caso, trisomía 21 o que tiene algún tipo de deficiencia y que a lo mejor incluso tiene problemas para comunicarse en su propia lengua, ¿no? Hay estudios antiguos que consideraban que eso podía ser perjudicial, es decir, que podía empeorar todavía más el estado de esta persona. Pero más tarde, otros estudios y otros científicos se dieron cuenta de que el efecto puede ser contrario, ¿no? Según cómo se haga. Es decir, que hay una serie de beneficios que un joven o una persona que tenga trisomía 21 puede alcanzar. Por supuesto, yo creo que las más claras y las que antes se ven son las emocionales y sociales, porque le estás dando un ambiente en el que este joven se va a manejar o va a recibir una serie de estímulos que, aunque esté en otra lengua, va a estar socializando con los demás. Y además hay una cosa muy importante que es la autoestima. Los jóvenes, cuando consiguen expresarse en ese idioma, cuando son capaces de realizar alguna tarea, cuando consiguen ejecutar un tipo de función comunicativa con éxito, el brillo en sus ojos, la alegría, como el subidón de autoestima que le das porque saben expresarse en otro idioma y entonces están yendo mucho más allá de lo que pensaban que podían ir, es indescriptible. Y luego, por supuesto, las ventajas cognitivas, porque se ha demostrado también que cuando aprendemos un idioma y sobre todo cuando después lo ponemos en práctica, estamos manejando áreas del cerebro que normalmente no manejamos. Y además ese aprendizaje de idiomas tiene mucho que ver también con aspectos cognitivos que dan lugar a otros efectos en la vida de estos jóvenes. A lo mejor no llegan al nivel lingüístico que queremos, a lo mejor no están hablando con la fluidez que tú te hubieras imaginado cuando empiezas con ellos, pero puedes estar seguro de que los beneficios que adquieren al aprender una segunda lengua se van a manifestar en otros elementos, pues a lo mejor en su capacidad fonoaudiológica, en su razonamiento, incluso en la toma de decisiones, porque hay una parte del cerebro que tiene mucho que ver con eso, que es el sistema de control ejecutivo, que de cierta forma se estimula cuando aprendes un idioma. Entonces, más allá de todo eso que hemos hablado, del contacto con ellos y de que es algo positivo, porque lo estamos incluyendo, eso es algo positivo para ellos, el aprender un idioma, el estar en contacto con otra cultura. Bueno, pues después, volviendo a la historia, ¿no? Nuestra historia con este proyecto, iba todo muy bien, teníamos el curso montado, teníamos sala, podíamos venir al instituto y entonces vino la cuarentena. Os podéis imaginar que la atención es una de las cosas que nos cuesta muchas veces retener, ¿no? A todos nosotros, no solo a ellos también. En este momento tenemos que cambiar la forma, tenemos que cambiar el ambiente, tenemos que trabajar todo aquello que habíamos visto anteriormente, del ambiente social, de la interacción y tal. Y entonces vienen las dudas, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? Claro, seguimos. Y entonces vino otro desafío que es seguir con esas clases, es decir, no parar, no dejar el curso, y mediante este formato en que estamos nosotros ahora, es decir, en línea, por otra plataforma, bueno, en línea. Entonces otra vez seguimos y ahí estamos, siguen ahí, siguen con el curso, ahí veis un grupo, siguen con el curso adelante en línea con todas las dificultades que esto pueda traer y con una mayor exigencia, incluso de compromiso por parte de los padres, de las familias, porque hay un control mayor, ¿no? por el hecho de estar ahí. Bueno, pero la jornada, aparte de inclusión, también habla de literatura, ¿no? Entonces, ¿qué tendrá que ver? Estaréis pensando, ¿qué tendrá que ver todo esto que me está contando con la literatura, ¿no? Tiene un poquito que ver, nuestro curso está basado en 3 pilares fundamentales, que son estímulos visuales, auditivos y la lectura, ¿no? Nada es seguro, siempre estás probando, vamos a probar esta actividad, sale bien, algunas salen bien, otras no salen, otras tenemos que volver a adaptarlas, y cada uno tiene su ritmo, ¿no? Y entonces hubo una cosa que me llamó mucho la atención, que para mí fue un gran descubrimiento, porque, no sé, creo que funcionó muy bien, fue una de las cosas que mejor funcionó, que fueron las poesías, la poesía y la rima. Entonces, con la intención de aumentar el repertorio lingüístico de estos chicos, sobre todo de léxico, sobre todo de vocabulario, trabajamos mucho con estímulos visuales, como ya he dicho, y auditivos. Pero cuando empezamos a traer la poesía, cuando empezamos a traer la rima,
esa adquisición se hizo mucho más rápida y de una forma mucho más dinámica, claro, lúdico, ¿no? O sea, les hace mucha gracia cuando las palabras riman. Entonces yo creo que el hecho de que puedan ellos establecer esas rimas y que puedan ellos identificar esa rima hace que sea mucho más duradero ese aprendizaje, ¿no? Y que ese repertorio lingüístico se mantenga y que incluso se incremente con más facilidad. Y entonces hay una de las actividades que hemos hecho relacionada con la primavera, se llama Bienvenida a Primavera. Entonces, estamos trabajando justo ese vocabulario relacionado con la primavera, el paso, y eso es una muestra de una actividad muy sencilla, de unas primeras que hacían, que simplemente con estímulos visuales, pero ya conociendo, ¿no? Su equivalente, su palabra equivalente, fueran capaces de ellos de establecer la rima, eso para empezar. Y después que ellos, recibiendo una palabra, pudieran, en la medida de lo posible, buscar otra que esa rima se pudiera cumplir, ¿no? Y ahí ellos poco a poco iban, de cierta manera, ampliando su repertorio. Y eso es muy positivo, porque lo hacen de una forma en la que se divierten y casi solos, ¿no? Si los dejas, si van aprendiendo, lo van haciendo y lo van llevando. Entonces voy a enseñar solo, muy por encima, las poesías con las que hemos trabajado. Hemos trabajado con Gloria Fuertes, con la famosa Prima Primavera, porque además es muy musical, entonces se les va muy bien. Y una de Lorca, que es La mariposa, que es lo que vais a ver dentro de un ratito, y algunas estrofas cortas de Machado, todas las que tengan que ver un poco con la primavera, e intentando que la literatura esté ahí también presente de otra manera, pero que sea una herramienta, ¿no? Y es curioso que funciona, o sea, yo creo que esa parte sensible también está presente, ¿no? Y eso. Entonces ahora, ya para finalizar, me gustaría compartir con vosotros una muy pequeña muestra de todo lo que estas personas son capaces de hacer cuando se les incentiva, cuando se creen ellos y sobre todo cuando permitimos que sean ellos mismos, ¿vale? Espero que les guste, lo voy a poner. Voela, mariposa, voela, sem falar. Que mais tarde eu verano e grama. La primavera ha venido, nadie sabe como ha sido. Mariposa en el aire, que hermosa eres, mariposa en el aire, dorada y verde, luz de candela. Mariposa en el aire, quédate ahí, ahí, ahí. Mariposa del aire, que hermosa eres, mariposa del aire, dorada y verde, luz de candil. Mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. Mariposa de aire. Venido a limão. Mariposa de aires, te queda aí, aí. No te quieres, parentes no quieres. Mariposa de ares, dourada, verdes, luz de candil. Mariposa de ares, te queda aí, aí. Te queda aí. Mariposa, estás aí? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la presencia y por la atención. Voy a dejar de compartir. Patrícia, agradeço a você e aos seus alunos. Seu projeto é apaixonante. Somente professores inspiradores mesmo podem encantar seus alunos. E é o que você faz. Eu falei que eu não ia me emocionar hoje, né? Assim que vai se emocionar sou eu. Mentira. Eu estou emocionada desde o começo. Ninguém acreditou. Bom, infelizmente a gente está meio que em cima do horário, mas eu gostaria que todos os convidados abrissem as câmeras, se possível.
Eu vou tentar, vou tentar mesmo. Ler um poema que eu acho que fecha bem esse dia. É um poema do livro do Mia Couto, chamado Raiz de Orvalho e Outros Poemas. O poema se chama Identidade. Preciso ser um outro para ser eu mesmo. Sou grão de rocha, sou o vento que a desgasta, sou pólen sem inseto, sou areia sustentando o sexo das árvores. Existo onde me desconheço, aguardando pelo meu passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato, morro. No mundo por que luto, nasço. Eu achei bonito. E, bom, a gente está em cima da hora, eu vou para a sessão de agradecimentos, tá? Então, as meninas entraram da equipe, Ana Lúcia e Nayab também. Abrem a câmera, por favor. Tatiana, Luiz, abram as câmeras. Os parceiros, né? Então, vamos lá, sessão de agradecimento. Eu gostaria de agradecer os convidados de hoje, que sensibilizaram a todos. Gostaria de agradecer a direção do Colégio Miguel de Cervantes, Lourdes e Moisés, que incentivaram o projeto. Agradeço aos 23 convidados que participaram dos 4 dias de evento, aos professores que mediaram as rodas de conversa, a Lilian, Fábio e Lourdes. Agradeço aos departamentos de comunicação, Fábio e Tatiana, que foi nossa anfitriã e que conduziu brilhantemente todos os encontros. Ao Leandro, sua equipe de TI. Agradeço aos apoiadores, sempre parceiros, Grupo Companhia das Letras, Somos Educação e Editora Estrela Cultural. Há mais diferenças, que fez diferença nesse evento, né? Ao Instituto Esther Assis e à Unidal, parceira do Colégio Miguel de Cervantes. Agradeço as minhas 2 parceiras de equipe, que trabalharam muito, né? Nayab e Ana. Um agradecimento especial à Ana, que nos sensibilizou e nos mostrou a importância de organizarmos um evento com essa temática, né? Bom, e por fim, agradeço a todos que participaram dessa jornada, que para mim foi muito, muito emocionante. Agradeço também as 2 empresas que estão conosco, a Catalise, está aqui o Luiz Malche, e a Congressme também, os técnicos da Congressme, que fez com que esse evento acontecesse também, nos ajudou, né? Eu falo boa noite para todo mundo e até 2021. Provavelmente temos a 2ª jornada em 2021, se Deus quiser. Fiquem bem. Obrigada. Obrigada. É impossível, estou aqui com o olhinho cheio de lágrimas. Impossível, impossível, impossível. Muito bom. Já estamos fora do ar, né? Estamos? Tchau. Obrigada. Gente, obrigada mesmo, de coração. Eu não agradeci aos intérpretes, puxa vida, Humberto, obrigada demais, Gabriela também. Tatiana, obrigada pela força. Agora eu vou falar, Rô, porque não dava tempo de eu falar, mas só para todo mundo saber, principalmente os intérpretes, o chat estava empolvorosa. Bombando. Tá?